Amém? Então, minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da quinta-feira, encerrando então a nossa semana das lives aqui, né? E hoje o nosso tema vai ser o título Temperamento e Lascívia. Temperamento e lascívia, né? E vamos ver o que tem isso a ver, né? O subtítulo podia ser a bifurcação da serpente, que tem a ver com a natureza caída do homem, né? O inimigo atua muito nessas duas áreas, temperamento, né, e lascívia. Vamos estar vendo hoje esse tema, é um tema que já foi ministrado, né, há muito tempo atrás, também, é um tema assim que já foi ministrado antes, mas ele mostra muitas coisas importantes para a gente identificar, então, a natureza da serpente, ou seja, o homem caído, o homem adâmico, né, e como sair disso, né? Como a gente se livrar disso. Então, hoje, temperamento e lascívia, a bifurcação da serpente. Amém? E então, vamos começar fazendo uma leitura lá em Mateus 5. Então, Mateus 5, 22. Primeiro Mateus 5, 22, depois o 23 e o 24. Amém? Diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vamos ver agora o 23 e o 24. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Agora, então, Mateus 5, 27 e 28. Vamos para o 27 e 28, que diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Amém? Então, pedi para a Nora fazer a oração inicial, e logo depois vamos estar louvando ao Senhor, e então assistir o NutriVídeo. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te convidar, ó Senhor Jesus, para estar, Senhor Jesus, entrando agora na mente, no coração de cada um, Senhor, nessa live, Senhor, em nome de Jesus, que possamos agora, nesse momento, entrar em comunhão com o teu Santo Espírito, Senhor, para que ele possa fazer uma obra, Senhor, de restauração, de cura, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor Jesus, o nosso interior, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assume agora o governo dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas emoções, Senhor Jesus, vem, Senhor, tomar governo da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, fica conosco, Senhor, entra, Senhor Jesus, agora no nosso coração, Senhor, e transforma, Senhor, o nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, assume o governo da nossa alma, Senhor. Opera dentro de nós o teu querer, o teu efetuar. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a
murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida, para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida, para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Amém. Esse próximo louvor é uma oração para o Senhor não nos repreender na sua ira, não nos castigar no furor dele, para Ele ter compaixão de cada um de nós, em nome de Jesus, que Ele possa sarar a cada um de nós, em nome de Jesus. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Senhor, não me repreendas, na tua ira não me castigues, no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados também. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Senhor, não me repreendas, na tua ira não me castigues,
no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, que os meus ossos estão abalados também. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Salva-me por tua graça. Amém. Mateus 5, 21 e o 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vamos ler o 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. 27. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Amém. Eu queria que você permanecesse com a Bíblia aberta, porque esse ensinamento de Jesus é muito profundo, rápido, objetivo e faz a gente entender que nós todos aqui que somos chamados à casa de Deus, que o Senhor nos regenerou pelo Espírito Santo, o Senhor aqui nesses dois versículos, 21 e o 27, Ele está desvendando toda a batalha espiritual para nós, que nós enfrentamos hoje. Ele está falando de dois demônios, de dois espíritos ruins, que estão presentes na nossa natureza humana e que faz a gente ter conduta, comportamento pecaminoso para que todos nós venhamos a ter problemas com Deus de relacionamento e, com isto, as bênçãos de Deus são impedidas de chegar na nossa vida. E Jesus está dizendo, tudo se resume nisso. Você que está lutando para agradar a Deus, está lutando para ser desenvolvido espiritualmente, você que quer receber as bênçãos de Deus e estar naquele comportamento, naquele estágio que agrada a Deus, você precisa cuidar desses dois espíritos. O primeiro deles é o espírito do temperamento que está revelado no 21. É o espírito da ira, o espírito da cólera. Amém? Porque quem tem um domínio no seu coração da ira pode machucar muitas pessoas, pode ofender muita pessoa, pode agredir muitas pessoas, pode matar pessoas. Num descontrole do temperamento, quase todos os homicídios ocorrem, grande parte deles, porque a pessoa perdeu o controle da ira. Ela não controlou a ira e acabou até matando uma outra pessoa. Você já viu essas histórias, muito frequente acontecer isso. Quase todas as pessoas que vivem na depressão, elas são pessoas que foram muito ofendidas, muito agredidas pelo espírito da ira.
ou foram muito desprezadas muitas vezes, e essa pessoa então ficou com aquela inabilidade de se relacionar com as pessoas. Então esse espírito da ira, que Jesus chama que é o demônio do temperamento, porque é muito difícil uma pessoa controlar o seu temperamento. Não sei se vocês já perceberam isso. Muitas vezes você está muito irado e você mostra, não consegue conter. E você acaba machucando outras pessoas. Daqui a pouco você está muito alegre e está muito eufórico. E aí daqui a pouco você não se contém e peca porque está muito alegre. Peca contra Deus também. Então o temperamento não é uma coisa fácil de controlar. Só Deus pode controlar ele. Por exemplo, quando em casamentos, em família, muitas vezes você vê a mulher, a esposa, chorando. Por quê? Vê o marido, às vezes, muito triste, brabo. É muito comum a gente ver esses conflitos de relacionamento. Tudo é porque não sabemos controlar esse espírito que provoca ira em nós. A gente acaba machucando muitas pessoas. Amém? Então Jesus disse, esse é um adversário, um inimigo teu, tu vai ter que dar um jeito em ter comunhão com Jesus para vencer ele. Você precisa vencer as influências e o domínio que esse espírito tem na tua vida. Você vai ter que buscar em Cristo uma vitória. E o outro temperamento, o outro espírito, que não é o temperamento, é o espírito da lascívia, que gera os adultérios, as fornicações, os pecados sexuais, a gula, essas coisas todas, porque a área sensual nossa não é só a área sexual, é o comer, é o beber, e também a área sexual. Então esses espíritos às vezes são tão fortes e dominadores da nossa alma que acaba levando pessoas a adulterar, pessoas a entrar em fornicação, porque tudo isso são abominações diante do Senhor. O Senhor não aprova essas coisas. Então, na verdade, no universo só tem esses dois espíritos que atacam a nossa vida. Se você buscar Deus para vencê-los, com a sabedoria do Espírito e com a unção do Espírito, você vai se libertar da natureza pecaminosa. Amém? Tem muitas pessoas aqui, por exemplo, que estão carregando amarguras, ressentimentos no coração há muito tempo, porque houve brigas, houve desacordos, houve traição, houve ofensas, agressão, e não consegue se liberar dos maus sentimentos e das dores emocionais que aquela pessoa sente por causa dos problemas ocorridos entre eles. Como se vence o espírito da ira? Como é que Jesus ensina? Como é que a gente começa um combate espiritual para se livrar dele? Pedindo perdão. Você quer acabar com esse espírito? Cada vez que você machuca uma pessoa pelo um descontrole colérico ou de ira, vá lá pedir perdão. E você começa a vencer esses espíritos. Amém? Se você quer se livrar do espírito da lascívia, você precisa entender que a carne tem sentimentos e precisam ser saciados. Então, esses espíritos que estão habitando na nossa carne, conforme a revelação de Romanos 7,18, a carne tem espíritos que gostam de se satisfazer com relações sexuais ilícitas, ou comer acima do normal, o que não precisa, ou não comer também, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? E ele quer fazer isso através do temperamento e através da lascívia. Ele sempre quer destruir a gente. Então ele sempre vai fazer, ou você está saciando os prazeres da carne, ou você está machucando, ofendendo alguém.
E essas duas coisas podem ser combatidas com a meditação na verdade. Te aproxima de Deus. E aprenda os princípios de Deus. Como você pode vencer uma exigência da carne de comer acima do que precisa, por exemplo, que vai fazer mal para você, vai gerar doenças. A gula é um espírito que provoca a gente a comer acima do que necessitamos. Porque o espírito quer realmente fazer produção de doenças na nossa vida. Então, você não vence isso com a tua força humana e natural. Você vai precisar meditar na palavra e vai precisar entender que a exigência dos prazeres da nossa carne vai haver sofrimento para me negar eles. Eu tenho que ter a força de Deus para negar eles. A minha força não vence. Então eu preciso fortalecer meu coração com a palavra de Deus. Quando eu fortaleço meu coração com a palavra de Deus, estou mais amparado e com mais força espiritual para vencer a exigência da carne. Hoje muitas pessoas estão tristes e desanimadas na igreja porque não conseguem vencer a lascívia. Mas por que não vence? Não estão comendo espiritualmente o suficiente para manter-se em santidade. Então, os espíritos da lascívia vêm na nossa mente. Começa a mostrar isso, começa a mostrar aquilo, um atrativo aqui, um conselho ali, uma ideia aqui, e a pessoa vai ceder, porque está fraca espiritualmente. Não se alimenta de Deus. Amém? Sempre que nós somos, a carne nossa, o homem natural, é contrariado, explode a ira. Sempre que nós somos contrariados. Porque nós queremos fazer umas coisas do nosso modo, da nossa maneira, do nosso jeito. E se alguém se interpõe no caminho e nos contraria, e usa argumentações corretas e verdadeiras, maior a ira brota na gente. E aí o que acontece? A gente acaba brigando com aquelas pessoas, machucando aquelas pessoas com palavras, desferindo golpes verbais para fazer o coração dos outros se encher de amargura, de tristeza, de ressentimento, de frustração. Ora, quem pode dominar um espírito da ira? Você não tem força. Você precisa da força do Espírito Santo para bloquear as manifestações destrutivas dele. Amém? Então nós temos que tanto liberar o perdão, como pedir o perdão. No primeiro caso do ataque do espírito, aquele que foi ofendido pelo irado, também tem que liberar o perdão. Amém? Quem liberar perdão não precisa enfrentar o ofensor. Você ora para Deus, diga, olha, o fulano de tal fez isso contra mim, me machucou, eu estou me sentindo ruim, mas a tua palavra ordena, Senhor, instrui que eu tenho que citar o nome dele e dizer que eu libero o perdão por tudo isso que ele me fez. Fala com Deus, que é uma pessoa. E eu agora abençoo a vida dele, peço que tu possa dar uma vitória de libertação para ele. Você fez corretamente tudo. Mas você não precisa falar com a pessoa que te ofendeu. Porque você foi a vítima do golpe maligno. Amém? Agora, se você ofendeu, aí você vai ter que procurar aquela pessoa, e você vai ter que restituir e confessar que errou, que pecou, que tu descontrolou, que o Espírito te venceu, e você agiu em contrariedade aos princípios divinos. E quando nós agimos dessa forma entre nós vamos ficar libertos do espírito de temperamento. É pouco tempo. É pouco tempo ele vai ser vencido, porque ele vai começar a enfraquecer,
e ele vai começar a perder o controle da nossa vida, porque nós estamos assim agindo no princípio universal da verdade, e o inimigo fica sem força para contrariar a minha conduta de obediência a Deus. Ele não pode fazer isso. Quando um homem obedece a Deus, o demônio perde a força de te usar, de te influenciar, de te iludir. Jesus usava muito uma tática. Quando alguém oferecia algo pecaminoso, provocava ele dizia, está escrito que eu não posso fazer isso. Amém? Isso nos fortalece também. Então saiba que você tem dois inimigos invisíveis que estão habitando na carne e que você precisa descobrir na palavra os conselhos de Cristo, como agir e reagir diante das experiências diárias. Se você observar essas coisas, você vai vencer logo. E a batalha espiritual vai ser dado a vitória a você. Amém? Veja que não é você que guerreia contra a coisa ruim. Você só precisa fazer o certo com a tua mente. Quem vai derrotar aqueles seres invisíveis é o Cristo, não é você. Como você tomou a decisão de manter-se fiel ao Senhor, ele vai lá e derrota expulsa aqueles espíritos. Eles perdem o domínio sobre a tua vida. É assim que funciona. Então, quando você estiver enfrentando lutas no teu dia a dia, já sabe, é só dois espíritos. Muitas vezes a gente vai na rua, a gente vê uma pessoa do sexo oposto, muito atraente, e aí o demônio vem na mente. Para o carro, aborda. Mas ele não manda em você. Você vai fazer só se você quer. Os espíritos malignos não mandam em você. Você só faz se quer. Principalmente se nós conhecemos a verdade. Você só vai fazer se você quer se unir com o espírito maligno para fazer um saciar de um prazer da carne. Entenderam? Então, quando o crente erra, é consciente. Pode ser até por fraqueza. Mas ele sabe da verdade. Amém? Amém, meus irmãos. Então, hoje, com a mensagem aqui, temperamento e lascívia, a bifurcação da serpente. Né? Antes, vamos saudar os irmãos aqui que chegaram. O irmão Zé Marcondes, seja bem-vindo, meu irmão. E a irmã Elizabeth. Bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Amém? Paz do Senhor. Mas hoje, então, irmãos, vamos estudar um pouquinho sobre o que é o temperamento. Temperamento, todos nós temos um temperamento, né? Então, qual foi o problema? A queda, né? Tudo aconteceu na queda. E a lascívia, vamos ver depois, ele já foi falado bastante no vídeo ali, né? Vamos começar, então, vendo como tudo começou. Gênesis 3:5, amém? Que fala assim, aqui a serpente falando com Eva, né? Ó, ela respondendo para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Então aqui a serpente estava o quê? Induzindo que se o homem comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, seriam como Deus. Né? Então o que aconteceu? Naquele momento que o homem desobedeceu a Deus, entrou essa natureza caída no homem. Né? O homem não comeu a árvore da vida, não comeu a árvore da vida, comeu a árvore do bem e do mal. Mas o homem não tinha como administrar bem e mal, né? Ele não sabia administrar aquilo ali. Somente quem pode administrar o bem e o mal é o próprio Deus. Então o homem se colocou no lugar de Deus, né? E aí nasceu o ego. Aí nasceu, então, o temperamento caído do homem, né? E esse temperamento caído, como ele tem o bem e o mal, foi criada uma justiça própria. E lá no livro dos profetas, Isaías mostra que essa justiça do homem não é nada boa. Vamos ver aqui Isaías 64:6. Como é que é o
que é, então, aliás, a justiça do homem aqui, né? Fala sobre a justiça do homem. Então, o que ele diz aqui? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, a justiça humana, né? Independente de Deus, como trapo de imundícia, misericórdia, né? Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam, né? Então, a justiça própria do homem, independente de Deus, é como um trapo de imundícia. Por isso que Jesus falava lá, né, Mateus 7:1, que era para não julgar. Então, aqui começou então um temperamento caído, né? O que seria o temperamento? É o homem, esse caído, né, no lugar de Deus. Como se o homem dissesse, eu sou Deus. Então, ele não aceita nada que contrarie. Se ele se colocou como Deus, tudo que contrariar o homem, né, ele vai agir, ele vai reagir de um modo agressivo, né? Ele não aceita, então, ser contrariado. Esse é o homem caído, o homem sem Deus, né? Porque ele se coloca no lugar de Deus. Amém? E o primeiro exemplo dessa natureza se manifestando no homem, da justiça própria, caída, foi lá, aquela passagem de Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4. Caim e Abel eram os dois filhos, então, de Adão e Eva. E ali se manifestou entre dois irmãos, né? Vamos ler aqui, não vamos ler todos, só algumas passagens. Então, Gênesis 4, vamos ler aqui do 3 até o 8. Amém? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Os dois iam dar uma oferta a Deus, né? O versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, porque, na verdade, a oferta de Caim foi contrária ao que Deus queria, né? Ele era independente, ele agiu pelo homem natural, ele agiu como Deus, né? Ele fazia o que ele queria, né? De uma forma direta é o que aconteceu ali. Já Abel agiu em submissão a Deus, né? Ele trouxe a oferta conforme Deus quis, né? Mas vamos continuar aqui. Agradou-se o Senhor, olha, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, né? O versículo 5, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. O que aconteceu? O que se manifestou ali, né? A natureza da serpente, né? Irou-se, pois, sobremaneira, olha essa palavra aqui, sobremaneira, ele ficou tremendamente irado, né? Ele não aceitou que a oferta do outro fosse melhor que a dele, que Deus se agradou da oferta de Abel, né? E de Abel, ele rejeitou a oferta dele, ele não aceitou aquilo de jeito nenhum, né? Então, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, né? Ele entrou lá numa situação bem complicada. Então, vamos ver o versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha o que está mostrando aqui, né? Deus começou a ministrar Caim, né? Deus estava dando uma chance, ele viu o que estava acontecendo ali, né? E continuando, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, quer dizer, se fizer as coisas conforme tem que ser, né? Tu vai ser aceito. Agora, a continuação. Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, né? O pecado estava na porta. Era o quê? O desejo de matar o outro, né? Agora, o que Deus falou aqui, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Então, Deus mostrou ali, então, para Caim, que aquilo tinha um desejo maligno nele, mas ele tinha condições de rejeitar, Deus estava ali junto, né? Cumpre a ti dominá-lo, livre-arbítrio, né? No versículo 8, diz Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. E olha o que aconteceu. Ele rejeitou mais uma vez Deus aqui, né? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então foi o primeiro assassinato que aconteceu na história da humanidade, né? Então aqui se manifestou, então, o problema do temperamento do homem natural, né? É um temperamento que envolve, ele sempre é egoísta, ele pensa nele mesmo, né? Então, o que a gente vê, então? Então,
O temperamento é o homem, então, se coloca no lugar de Deus. Né? Ele é Deus, ele que julga, ele que mata, né? Olha a coisa, né? Esse é o homem caído, o homem natural age assim. O homem sem Deus, ele tem a tendência de agir assim, né? Agora, tem outra coisa que foi liberada no homem, que chama lascívia, que a gente viu ali, né? A lascívia é assim, ela quer suprir o homem no lugar de Deus, né? Então, a hora que Deus se afastou, aliás, a hora que o homem se afastou de Deus, né? O homem foi feito por Deus e para Deus. Todos nós somos feitos por Deus e para Deus, né? Mas o que aconteceu? Ele rejeitou, ele saiu da presença de Deus, né? E o vazio que só Deus preenche ficou ali, ficou vazio. Aquele espaço que só Deus pode preencher. Aí o que Satanás fez? Ele criou a lascívia, né? Ou seja, saciar o homem através da carne. Então a lascívia representa que é substituir Deus por coisas, né? Coisas, bens ou pessoas. Bem, aí está a idolatria no meio disso, né? Isso tudo é lascivo. Então a lascívia é algo assim, então, que o homem quer ser suprido através do prazer da carne. Não é só no sexo, ali foi falado também sobre a glutonaria, né? A pessoa que come demais, então, a bebedice, tudo isso depois a gente vê no livro de Gálatas ali, né? Então o homem quer preencher, quer se satisfazer, aquele preenchimento, né, que somente Deus faz, ele busca então através de coisas ou através de pessoas, que seria a parte lasciva, a parte sensual, né? Um exemplo de pessoa, então, de um personagem bíblico, a gente viu, então, como exemplo do temperamento, Caim, mas tem também outra pessoa que pode representar essa parte da lascívia, foi a mulher samaritana. Vamos ver aqui, João 4, vamos ler aqui primeiro os 6 e o 7. Essa mulher samaritana, a gente sabe que é uma mulher que Jesus encontrou na beira de um poço, quando tirava água, Jesus pediu água para a mulher, né? Então, essa mulher tinha determinadas particularidades que mostravam que ela estava procurando Deus, mas através de pessoas, maridos, né? Então, vamos ver ali, então, João 4, dos 6 e o 7. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água, né? Disse Jesus, dá-me de beber. Então Jesus, a princípio, pediu água para ela. Vamos para o 9, agora lê o 9 e o 10, para não ficar muito longo. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, que os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? Jesus disse que tinha algo diferente da água, que ela buscava, então, se preencher, né, com a água, quer dizer, com as coisas do mundo. Ali o caso dela, através de maridos, né? Ela tinha tido vários maridos, ela queria preencher o vazio que tinha nela através das pessoas. Isso se chama lascívia, né? Vamos ver agora do 13 ao 18. Dá um pulinho de novo. Então ela estava querendo preencher através dos maridos. Mas ela teve um encontro com Jesus. O único marido que realmente poderia preencher o vazio, né? Então vamos ler aqui agora, então. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olha aqui, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? O versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Olha, Jesus sabia todas as coisas, né? Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, né? Porque 5 maridos já tiveste, ela tinha 5. E este que agora tem o 6º, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Então a gente vê aqui que essa mulher estava procurando preencher, saciar a necessidade de Deus, né? Através do quê? De pessoas. E isso acontece muito no mundo, né? As pessoas às vezes trocam, elas buscam em outras pessoas
se saciar, né, daquela necessidade que todos nós temos de ter comunhão com Deus, amém? Então a gente vê que é comum criar ídolos ali, né, a idolatria. Essa mulher achou que através dos maridos ela ia conseguir satisfazer. Então, vemos esses dois problemas, temperamento, lascívia, né, tudo é coisa que Deus trabalha em nós, para nós sermos libertos. O vídeo falou bastante sobre aquilo ali, né? Tudo começou com a desobediência, né? E vou ser, então, restaurado pelo contrário do que o homem fez lá. Eu sou restaurado pela obediência à palavra, né? Ali falava, então, sobre o caso de Caim e Abel. Ele ficou irado com o irmão, irado com Deus, e matou, não podia matar Deus, e matou o irmão, né? Sendo que eu tinha que fazer o quê? Se ele tinha mágoa, ressentimento, perdoa. O irmão não tinha feito nada errado, o errado estava ele, né? Ele era o errado, não era o irmão dele, né? Então Deus tinha falado, faz o que é certo, e que acabou o problema. Ele não aceitou, né? Então a gente vê ali então como age o temperamento do homem caído, o homem sem Deus. E a mulher também, né? Era o caso ali, ela estava buscando então através da parte sensual, a sensualidade, né? Mas, então, vamos ver aqui agora também uma passagem que também nos ajuda muito a entender sobre esse tema. Vamos lá, Gálatas 5,17, né? Aqui mostra que existe uma batalha. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né, essa batalha começa. Que eu tenho agora, eu tenho aquele que vai saciar minha sede, né? No Espírito, né? Eu já fui recriado, eu aceitei Jesus, eu criei, fui batizado, então eu já tenho o Espírito de Deus, a habitação de Deus em mim. Então, um lado está o Espírito, outro lado está a carne ainda continua ali. Então, aqui mostra a batalha espiritual que tem aqui, né, dentro de nós. Ó. Então, porque a carne milita contra o Espírito, isso aqui é guerra, batalha, e o Espírito contra a carne, né? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, isso vai estar em nós sempre, né? Então, para resolver o problema, a gente sabe que envolve o quê? Alimentação. Eu he falado muito sobre isso no vídeo anterior aí, né? A importância de eu me alimentar. E a alimentação que dá a vitória ao espírito, né? E a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar, meditar nela e praticar a palavra, né? Mas vamos ver aqui agora, então, Gálatas 5,19. Vamos para o 19 aqui, que vai mostra aqui agora as obras da carne, né? Gálatas 5,19. Pode ver que aqui aparecem as duas coisas. Aparece a carne, né? E aparece também o temperamento. Tem coisas aqui que são obras que se referem ao temperamento, outra que se refere à lascívia. Então, as obras da carne são conhecidas. Primeira dela, prostituição, né? Aí saciar, então, através da carne. Impureza, lascívia, tudo isso, então, envolve a lascívia. O versículo 20, idolatria. O que é idolatria, né? Eu quero me saciar através de pessoas fazendo ídolos, né? Então eu posso idolatrar um filho, uma mãe, um pai, nada pode estar acima de Deus. Eu estou idolatrando, estou querendo substituir Deus, né? Eles são graças, são bênçãos que Deus nos deu, mas não pode substituir Deus em mim, né? Senão é idolatria. Feitiçaria, né? Inimizade. O que aconteceu lá, né? O temperamento lá. O irmão matou o outro. Porfias, que é a divisão, né? Ciúmes. O que é o ciúme, né? Tem a ver com obra da carne. A ira, obra da carne, ligada ao temperamento, né? Discórdia, obra da carne, ligada ao temperamento. Dissensões, facções, tudo envolve temperamento, né? Esses itens aí. Agora o 21, inveja, temperamento. Bebedice, já envolve a lascívia, né? Pessoas que querem, então, saciar através do álcool, o alcoolismo, né? Tudo isso aí quer substituir ali, quer preencher, né? Tem gente que acha que está bem quando tomou um porre, misericórdia, né, irmão? Amém? Glutonaria, quando eu como demais, eu estou querendo saciar, tenho que preencher e satisfazer através da alimentação. Tudo que é desequilibrado pode levar à morte, né?
que diz depois? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Olha aqui, né? Mas vamos ver o fruto do Espírito agora. Agora é o Espírito, ele que mudou tudo de figura, né? Qual é o primeiro fruto do Espírito? Isso aqui vai solucionar todas as coisas. É a natureza de Deus. Então, o primeiro fruto do Espírito, que os restos todos estão juntos, é o amor. Então, amor, alegria, paz, não mudou tudo, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. E olha, aqui a solução de como se livrar, né, das obras da carne, versículo 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência quer dizer desejo desenfreado, paixões e concupiscências, né? Então, o que vai terminar com a natureza velha e caída? É a cruz, né? Por isso que Jesus falava, Mateus 16, 24, se tu quer ser meu discípulo, né? Nega a ti mesmo, natureza caída, né? Tome a cruz, né? Tem que tomar a cruz. E o tomar a cruz quer dizer o quê? Né? Obedecer a Deus, obediência a Deus, né? Amém? Vamos ver a sequência. 24, e os que são de Cristo, se eu sou de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a cruz é a solução. Amém? E o 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? O que diz a palavra? Então, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Né? Então, a hora que eu pratico a palavra, que eu me sujeito a Deus, Tiago 4,7. Vamos ver Tiago 4,7 só para eu finalizar essa minha parte. O que diz ali no livro de Tiago? 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, sujeitar, obedecer a Deus, né? Se eu estou sujeito a Deus, eu estou na obediência, né? O que Caim não fez ali. Caim desobedeceu a Deus, terminantemente. Ele fez aquilo que Deus não queria. Deus nos chama sempre para quê? Sujeita a Deus, obedece a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resiste ao diabo, ele fugirá de vós, né? A carne vai estar sempre ali, oferecendo as coisas dela, não tá? Sempre ela está oferecendo, mas a carne, o que é ali? É o próprio Satanás, que vem ali para roubar, matar e destruir, né? Amém? Amém, irmãos? Então, temperamento e lascívia, né? Ou seja, a bifurcação da serpente, né? E então, importante a gente ver, a gente conhecer nessa mensagem quais são os nossos inimigos, como é que eles se manifestam, né? Tudo é treva. Então, Deus, através da cruz de Cristo, através da obediência à palavra, que eu sou liberto, tanto do problema do temperamento, como da sujeição à lascívia, né? Então, eu resisto ao diabo, me sujeito a Deus. E a palavra diz que ele vai fugir, vai embora. Amém? Mas então, abrir então para compartilhar, então, a Nora, então, pode compartilhar com a gente. Amém. Então, a gente viu aqui que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente se batiza, né, entra para dentro de nós o Espírito de Deus, né? E esse Espírito, é ele quem vai nos capacitar a ter uma vida nova, uma vida voltada para Deus, e não para nós mesmos, para o nosso mundo egoísta, né, egocêntrico, né? Então, a partir daí, então nós temos uma oportunidade de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade, né? Então, uma das coisas que a gente hoje peca todos os dias chama-se julgamento, né? Vamos abrir lá em Mateus 7:1. Essa é uma das áreas do temperamento que seguidamente a gente peca. A gente julga as outras pessoas todos os dias. A gente sempre cai nessa área.
né? Então, diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Então, se eu julgo o outro, eu também vou ser julgado. Aquilo que eu faço em relação ao outro, eu vou receber, né? Vamos para o segundo versículo também, diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então, da mesma maneira que eu julgar o outro, eu vou ser julgado também. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se eu agir julgando o outro, vai aparecer oportunidades em que eu também vou errar e os outros também vão me julgar. Eu vou ser tratada da mesma maneira com que eu tratei os outros. Então, à medida com que eu tiver agido com os outros também vão agir comigo. Vamos lá para Gálatas 6, versículos 7 e 8. Então, diz assim, ó, não vos enganeis. Quer dizer, não se engane. De Deus não se zomba. Então, cuidado com aquilo que tu faz. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, eu tenho que cuidar com aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço. Pensamento, né? Atitudes e sentimentos são sementes. E aquilo que eu semeio, eu colho, eu ceifo, né? Então, eu tenho que cuidar o que eu estou semeando, né? Versículo 8 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, então olha aqui os desejos da carne, ó, da carne colherá corrupção. Então, se eu semear para as coisas da carne, eu não vou colher vida, eu vou colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, eu tenho que cuidar, né, para ver o que eu estou semeando. Para a minha alma, para o meu espírito, né? Aquilo que eu semear é o que eu vou colher, né? E eu tenho que cuidar com o que eu estou alimentando a minha alma e o meu espírito. O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo? Né? Então, eu tenho que cuidar da alimentação da minha alma. Então, eu tenho que semear coisas boas para a minha alma, especialmente as coisas que vêm da parte de Deus, né? Palavra, né? Coisas que são de acordo com o Espírito de Deus. Então, se eu começar a semear as coisas da palavra, eu vou colher vida eterna. Agora, se eu fico ouvindo morte todo dia, né? Coisas que só agradam a carne, eu vou estar semeando corrupção, vou estar semeando morte. E aquilo vai atrair coisa ruim para a minha vida. Né? Então, eu preciso cuidar aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou assistindo, né? Cuidar as minhas leituras, aquilo que eu assisto na TV, né? As notícias que eu estou assistindo, o que aquilo produz na minha alma? Produz vida ou produz morte? Então, eu tenho que cuidar. Às vezes as pessoas vêm falar coisa ruim para a gente, vêm fazer uma fofoca, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar. Eu tenho que dizer, olha, vamos orar e vamos trocar de assunto, dar para um assunto que vai trazer vida, né? E não morte, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Vamos ler o 9 e o 10, então, aqui ainda. Diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, temos que ter cuidado. Às vezes, a gente está fazendo as coisas que são de acordo com o que Deus quer, mas acontece muita coisa ruim. E, às vezes, as pessoas ficam desanimadas. Diz ali, tu vai colher no tempo certo se tu não desanimar. Permanece perseverando. Permanece na presença de Deus. Versículo 10 diz assim, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, eu tenho que fazer o bem para todas as pessoas, principalmente daqueles que, como eu também, são da fé, também estão buscando a Deus, né?
buscar conviver com as pessoas que são da família da fé, né? Porque essas pessoas pensam da mesma maneira que nós, então nós temos que ter comunhão com elas, né? Então, a necessidade nossa é de alimentar a nossa alma com a palavra, buscar aquelas pessoas que também, como eu, estão buscando a Deus, né? Procurar fazer o bem para todas as pessoas, principalmente para quem é da família da fé, né? Por quê? Porque se eu não cansar de fazer o bem, no tempo certo eu vou colher tudo aquilo que eu fiz, de acordo com a vontade de Deus, vai retornar para mim o que eu pratiquei, que era de acordo com a vontade de Deus, vai voltar o bem para mim também, né? Então eu preciso perseverar na fé, perseverar na prática da palavra, até Deus me abençoar, porque as bênçãos vão acabar vindo. Porque eu estou semeando o que vem o que é do Espírito, então vou colher vida eterna, vou colher vida. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que nesse fim de semana, agora, dia 4, sábado, tem um encontro microrregional lá em Ijuí. Né? Ijuí é uma cidade interior do Rio Grande do Sul. Pessoal aqui do Nordeste, então nós podemos assistir pela internet, pela rádio e TV Melhorar. O encontro é, então, no sábado, às 14h30, né? Sendo que na sexta-feira, amanhã de noite, tem o culto de recepção, que vai começar às 20 horas, né? Então, certamente vai ser uma bênção também. Deus flui muito nesses encontros, todos são convidados, possam ser ricamente abençoados nesse encontro, né? Lembrar também, está assistindo hoje pela primeira vez esse canal, né? Gostou da mensagem? Né? Aproveita aí, se inscreve no canal. Isso vai ajudar o nosso canal a ser mais divulgado pelo YouTube, né? Então, te inscreve no canal, gostou da mensagem, curte a mensagem, curtir, comenta a mensagem, compartilha a mensagem. Tudo isso vai ajudar, então, o canal a ser mais divulgado na internet. Desculpe. Então, né? A importância da curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda o canal a ser mais divulgado. E mais pessoas vão poder receber, então, essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas então eu vou pedir a Nora fazer a oração final, terminando a nossa live de hoje, lembrando que a gente volta, então, na próxima segunda-feira. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamo agora ao Senhor que Tu venha estar abençoando, Senhor, a vida de todos aqueles que entrarem nessa live, Senhor, aqueles que já assistiram, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, que essas palavras, Senhor, possam trazer edificação, possam trazer espírito e vida a todos aqueles, Senhor, que assistirem, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam colher espírito e vida, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Jesus, se alimentar, se fortalecer, Senhor Jesus, com a Tua palavra, e possam ser edificados, transformados, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Alcança, Senhor, cada um deles, Pai, que eles possam, Senhor Jesus, estar recebendo a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, a Tua graça, Senhor, o Teu fortalecimento, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Então, Deus abençoe todos que assistem essa live, especialmente os irmãos que estão aqui ao vivo, né? Despedir deles. Então, Deus abençoe, irmão Sullivan. Falei? Deus abençoe, irmão José Marcondes e a nossa irmã Elizabeth. Deus abençoe, minha irmã. Voltamos na próxima segunda-feira. Amém?